que Deus abençoe a todas as famílias. Hoje, 12 de outubro, onde é comemorado o Dia da Criança, eu quero mandar um beijo para todos os amiguinhos que estão aí do outro lado assistindo aqui a tia Andréia, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês e que vocês continuem amando o Senhor Jesus do profundo do coraçãozinho de vocês. Amém? Pois é, e hoje o recado do coração de Deus vem do norte do Brasil, da cidade de Belém do Pará. E quem vai trazer a mensagem é o pastor Carlos Soares, que é o líder estadual, e sua esposa Mônica, um casal abençoado que tem feito um lindo trabalho naquele lugar. Pastor Carlos e Mônica são pais de 3 filhos, a Luana, o Samuel e o Jonatas. Meu desejo é que o Senhor continue abençoando essa linda família, amém? Pastor Carlos e irmã Mônica, sejam muito bem-vindos ao nosso programa e que a revelação que o Senhor colocou no coração de vocês venha dar bons frutos para a glória de Deus. Um forte abraço. Olá, meus amigos da HIT, do programa Recado do Coração de Deus. Hoje coube a nós, aqui do Pará, trazer este recado de Deus para o seu coração. E aqui comigo eu tenho a minha esposa, a Dona Mônica. Tudo bom, Dona Mônica? Tudo bem, pastor. Que privilégio nos deram hoje aqui, a pastora André e a sua equipe, para nós falarmos aqui para os pais, para os filhos, e certamente Deus tem algo bom para fazer hoje. Com certeza, é verdade. Tem sim algo do coração de Deus que vai diretamente ao seu coração, porque Deus, Ele é fiel com a sua palavra. Ele fica aí, espere que com certeza Deus vai falar contigo, com certeza. Dona Mônica, é um desafio ser pai e é também um desafio ser filho. Não é só ser filho somente, mas ser aquele filho que agrade não somente aos seus pais, mas também que agrade também a Deus. É claro que muitas coisas, por exemplo, tem pessoas que não tiveram esse privilégio de ter a instrução da parte de Deus para criar os seus filhos, né? E às vezes filhos que não tiveram pais para instruí-los da maneira correta no caminho de Deus. E às vezes, por causa disso, hoje, muitas pessoas, elas se encontram, infelizmente, às vezes, desprovidas de muita coisa. Muitos problemas que poderiam ser solucionados, né? Situações que poderiam ser contornadas, mas por a pessoa não saber o que fazer, ela faz qualquer coisa. E qualquer coisa não é suficiente, mas fazer da maneira correta. E falando de fazer da maneira correta, eu tenho aqui um trecho da Palavra de Deus e nós vamos compartilhar ele hoje com você, que diz o seguinte, em Gênesis 39, o versículo de número 8, ele diz assim: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Essa palavra, ela está falando de José. José é um grande personagem bíblico, de homem de exemplo, de devoção, de maneira de viver. E nós temos aqui, por exemplo, essa declaração do próprio José em relação ao que houve com ele e o que ele acabou passando. Aquilo que José ele teve de estrutura familiar foi algo muito importante para ele. Aí que entra o comportamento, porque independente do que o pai foi ou do que o pai fez, o filho tem a escolha de seguir os caminhos de seu pai ou de fazer diferente. Às vezes, como você não teve uma base, um pai para poder te dar uma base perfeita, uma base legal, mas você tem a oportunidade de fazer o quê? De observar o lado bom. Se nós pegarmos, por exemplo, José, ele teve os seus altos, o Jacó, ele teve os seus altos e baixos. Em algumas coisas ele falhou, em outras coisas ele acertou, mas José aprendeu muita coisa com seu pai.
Como, por exemplo, para que ele pudesse adquirir uma mulher, ele aprendeu com seu pai que mulher você não pega em qualquer lugar e não se intromete na vida dos outros. O seu pai Jacó, por exemplo, trabalhou 14 anos para ter as esposas que ele concebeu. Naquele tempo era liberado, né? Então podia ter mais de uma. Mas elas custaram a Jacó o trabalho. Como é que José ia ter algo que não deu a ele nenhum trabalho? E outra coisa, por um lado, nós vemos uma outra situação, que o Potifar, o que ocorre com ele? O Potifar entregou para José os encargos de toda a sua casa. Ele simplesmente deixou para que os outros administrassem o seu lar. Não tem também hoje, dona Mônica, pais que às vezes deixam para que outros, a secretária, às vezes uma tia, a avó, ou às vezes um parente próximo ou distante, ou alguém, um amigo, tem os encargos da casa. Ou seja, organize, coloque ordem nas coisas. E essas pessoas que fazem e agem desta forma, elas estão expondo a sua família ao quê? A destruição. Justamente. A Bíblia fala que o filho sábio, ele alegra o coração do pai. E o filho que não ouve, o filho tolo, o que acontece? Ele é a tristeza da mãe. Então o que você tem que fazer? Tem que aprender a dar ouvido ao seu pai, a dar ouvido à sua mãe, ouvir orientação. E você, pai, entendeu? Você tem que ser paciente, você tem que aprender, entendeu? A ter paciência com o filho. Às vezes vem dificuldade. Às vezes a criança é uma criança mais esperta, é uma criança mais que não para, é uma criança, entendeu? Que às vezes não quer dar ouvido mesmo, mas seja paciente. Seja paciente, pede a Deus direção, pede a Deus a orientação que você tem que fazer, como você tem que agir para que você possa ajudar o seu filho. Porque às vezes o mundo traz muitas coisas, o mundo é muito atrativo, mas se você for sábio, se você for inteligente, entendeu? Pedir a orientação de Deus, com certeza você vai conseguir ajudar o teu filho a sair da dificuldade que ele se encontra, ou até mesmo orientá-lo para que ele não venha cair na situação que a gente vê hoje em dia muito o que acontece, né, pastor? Com muitos jovens, muitas crianças hoje. Infelizmente, é atrativo, mas o preço a ser pago é muito alto. E é por isso que, assim como referiu a dona Mônica, veja bem que os pais, principalmente, não só dos princípios da vida, mas do princípio espiritual, que é o princípio que vem de Deus, que é o recado que vem de Deus para os pais, para cuidar dos nossos filhos. Nós podemos, em algum instante, não é falhar, como tem pais que às vezes eles acham que eles falharam com os filhos, mas a questão é, mesmo você lutando, ensinando o certo, fazendo da maneira correta, isso pode, infelizmente, não ser o suficiente. Por quê? Porque a pessoa tem a vontade própria dela, ela que segue. Eu costumo dizer para os nossos filhos, que é o recado para os pais, que não seja por nós, pelos nossos atos errados, a maneira de dar a eles a justificativa de não viver a fé. Então esse é o nosso grande desafio e esse é o recado de Deus que nós temos daqui do Pará, por enquanto, por aqui. Um grande abraço para todos vocês e que Deus abençoe a todos, dona Mônica. Amém. Deus abençoe vocês, que possa colocar em prática o que você ouviu hoje, porque com certeza Deus falou contigo, eu tenho certeza disso. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Você já acessou o Facebook do Recado do Coração de Deus? Lá você encontra fotos, vídeos, mensagens, tem acesso à agenda de ministrações da pastora Andréa Rocha, além de poder registrar o seu testemunho de fé para que outras vidas sejam abençoadas. Acesse agora facebook.com/Recado Oficial e saiba tudo o que acontece em nosso programa. Facebook Recado do Coração de Deus, todos os dias perto do seu coração.
Em outubro, comemoramos o Dia das Crianças. E por isso, o Recado do Coração de Deus vai ser pra lá de especial. Durante todo o mês de outubro, nós vamos trazer aqui no nosso programa convidados muito especiais que vão ministrar mensagens edificantes para você que é pai, para você que é mãe e para você que é filho. Recado do Coração de Deus, com Andréia Rocha, de segunda a sexta, às 11h50 da manhã e às 7h20 da noite.